Olá, turminha, tudo bem? Então, hoje, quinta-feira, dia 27/5, iniciando mais uma vez com língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar as palavrinhas com um S só e dois S's. A letra S vem no começo da palavra, som de S. Então, por exemplo, toda palavrinha que tiver som de S no começo é um S só, sempre, tá bom? Não pode esquecer. Eu nunca tenho nenhuma palavra que começa com dois S's. Então, aqui, ó, sonho, salgado, sábado. A letra S vem depois de consoante. Quais são as consoantes mesmo? É o alfabeto todo, menos as vogais. A, E, I, O, U. O que sobrou são as consoantes. B, C, D, F e por aí vai. Som de S. Então, ó, consoante, consoante e consoante. Ó, cansado, diversão, insistir. Então, depois de consoante, vem a letrinha S, um só. A letra S vem no meio da palavra entre vogais. Quando for entre vogais, geralmente ela tem som de Z. Por exemplo, casa, mesa. Então tem som de Z, mas é um S só, porque está entre vogais. O SS vem no meio da palavra, sempre no meio, tá? Entre vogais e tem som de S mesmo, ó. Assobiar, permissão. Então, agora que vocês compreenderam as 4 regrinhas, a gente vai fazer o exercício. 1. Complete as palavras abaixo com S ou SS e escreva no seu respectivo quadro. Então, nós já temos o quadro aqui, ó. A primeira palavrinha, progresso. Que letra que vai ser? Vai ser um S só ou dois? Ó, tem uma vogal aqui, outra vogal aqui. Então, entre vogais, qual é a regra? Dois S's. E por aí vai, tá bom? Então, sempre com um S só ou dois. Ah, professora, mas eu fiquei com dúvida em alguma palavra. Normal, é super normal a gente ter dúvida, porque confunde mesmo. Para isso, a gente pode recorrer ao dicionário. Aliás, em qualquer palavra da língua portuguesa, sempre que nós tivermos dúvidas em relação à escrita, a gente olha no dicionário, tá bom? É super normal, não tem problema nenhum. Aí, após vocês completarem a listinha com S só ou dois, vocês vão fazer a listinha das palavras que foram escritas com S só e aqui a listinha das palavras escritas com dois S's. 2. Agora, separe as sílabas das palavras e classifique-as em monossílabas, dissílaba, trissílaba e polissílaba, seguindo o exemplo. Então, para relembrar, monossílaba é aquela palavra que tem uma sílaba só. Por exemplo, pé. Eu consigo separar a palavra pé? Não, né? Pé, pó, pá, mão. Então, essas palavrinhas são monossílabas. Dissílaba, duas sílabas. Sapo, duas sílabas. Canto, duas sílabas. Trissílabas, elas têm 3 sílabas. Por exemplo, conserva, 3 sílabas. E 4 sílabas quando tem, aliás, e polissílaba quando tem 4 sílabas ou mais. Por exemplo, a palavrinha pensamento, ó. Pensamento, 4 sílabas. Então, a primeira já está pronta, ó. Então, tem a palavra progresso. Aí, o que vai fazer na frente? Separar as sílabas. Progresso. Não tem 3 sílabas? Então, ela é uma trissílaba. Eu anoto aqui na frente trissílaba. Lembrando que toda vez que tem SS, RR, essas letrinhas precisam se separar, tá bom? Ó, fica um S numa sílaba, outro S na outra sílaba. Carro, por exemplo, que tem 2 sílabas, fica car, tracinho, ro, R-O, tá bom? A gente sempre separa, é obrigatório. Agora, história. Rumo ao interior. Então, nós estudamos na aula passada
que o Brasil começou a colonização do Brasil pelo litoral e agora nós vamos entender como é que se deu a colonização, o povoamento no interior do Brasil. Rumo ao interior, do litoral ao interior, as expedições bandeirantes. Então, antes de mais nada, vamos entender quem eram os bandeirantes? Então, os bandeirantes eram viajantes que exploravam o interior do território brasileiro entre os séculos 16 e 17. Esse período durou 100 anos, tá bom? Então, esse grupo de pessoas que desbravavam, que descobriam o interior do Brasil eram chamados de bandeirantes. Um século após a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, já era possível observar vilas e cidades espalhadas por diferentes regiões do litoral. Da região da cidade de São Paulo, bandeirantes partiam rumo ao interior do Brasil em busca de terras, riquezas e escravizados. Esses homens que tiveram contato com comunidades indígenas conheciam os perigos das florestas. Para chegar ao interior do Brasil, os bandeirantes realizavam longas caminhadas ou usavam canoas para percorrer rios. Nessa imagem ao lado, podemos observar um grupo de bandeirantes finalizando os preparativos para uma viagem. Então, aqui está a imagem, ó. Porque como ninguém nunca havia pisado ainda no interior do Brasil, ou era tudo mato, né? Mato, árvores, florestas nativas ou rios. Então, esse grupo de pessoas preparavam o caminho para o restante do grupo passar. Os principais objetivos das expedições realizadas pelos bandeirantes eram capturar indígenas para trabalhar como escravos, perseguir escravos fugitivos, destruir quilombos e buscar metais preciosos. Nessa outra imagem ao lado, é possível observar a representação de um grupo de bandeirantes enfrentando indígenas. O bandeirante que aparece em destaque usa chapéu, botas e um colete acolchoado para se proteger das flechas lançadas pelos indígenas. Então, a gente observando aqui na imagem, ó, nós vemos o índio aqui no cantinho e aqui um grupo de bandeirantes, ó. Tá? Então, eles estão lutando contra os índios. Eles querem capturar os índios para transformá-los em escravos e os índios, logicamente, né, lutavam para não ser capturados. Atividades. De acordo com o texto acima, responda às questões. O que os bandeirantes buscavam no interior do Brasil? Então, o que eles estavam fazendo? Eles iam buscar o que no interior do Brasil? B. 100 anos após a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, grande parte das vilas e cidades brasileiras estavam localizadas no interior ou no litoral? Está lá no texto. C. Os principais objetivos das expedições realizadas pelos bandeirantes eram... Então, qual era o objetivo das expedições formadas pelos bandeirantes? Capturar indígenas para trabalhar como escravos, construir quilombos e buscar metais pesados ou perseguir escravos fugitivos? Agora, geografia. Relevo e hidrografia do Brasil. O relevo, para vocês entenderem, para ficar mais fácil, uma forma mais clara, né? Porém não a correta, é o chão que a gente pisa. Então, o relevo de Badibacite, como é a cidade de Badibacite, o chão que a gente pisa? Ele é montanhoso, ele é plano? Só para vocês entenderem, isso é o relevo. E a hidrografia é a parte da água, tá? Como que é a água do Brasil? Nós temos muitos rios, muitos mares. Então, vamos ler o textinho para a gente entender, para ficar mais fácil. O relevo está presente em nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, e muitas vezes não o percebemos. Por exemplo, você já parou para observar como são as ruas próximas do local onde você mora ou da sua escola? Geralmente a gente não presta muita atenção, né? A superfície terrestre, o chão,
apresenta formas variadas, como áreas mais altas ou mais baixas, planas, que são as retinhas, ou inclinadas, que chamamos de relevo. Então, às vezes tem uma rua que sobe bastante ou que desce bastante. Essa rua a gente fala que é uma rua inclinada. Então, nós temos aqui, ó, uma foto, né? Relevos são diferentes formas de apresentação da crosta terrestre. Olha que diferente, ó. Aqui é reto, aqui é uma região mais montanhosa. Mas se a gente quiser subir, se a gente colocar um par de tênis e quiser encarar, a gente consegue? Sim, né? Isso aqui, então, é chamado de relevo. Formas de relevo. São 4 as principais formas de relevo: montanha, planalto, depressão e planície. Então, vamos lá para a primeira, montanha. Né? A montanha é fácil, todo mundo conhece uma montanha. Essa montanha aqui, inclusive, está com gelo, né? Está com neve, olha que linda. Montanha, grande elevação natural, então foi formada pela natureza, né? Grande elevação natural do terreno, com altitude, com altura, tamanho superior a 300 metros, podendo superar 8.000 metros. O Monte Everest é a maior montanha do mundo, com 8.848 metros de altitude, e está localizada na Cordilheira do Himalaia, entre o Nepal e a China. Então, aqui nós temos a vista do Monte Everest. Planalto, olha já a diferença. Planalto, forma de relevo cercada por regiões mais baixas, apresenta uma superfície predominantemente regular, delimitada por encostas íngremes. Olha aqui as encostas íngremes, ó, encosta isso daqui, tá? Em função dos processos erosivos, das erosões que ocorrem na borda desse relevo de planalto. Então, ó, aqui em cima nós temos o relevo. Por conta da erosão, né, formou essas encostas íngremes. Então, isso aqui seria um planalto. Agora, a planície. Olha que linda essa imagem, totalmente reta, né? Totalmente plana. Superfície relativamente plana, com baixa altitude. Sua formação ocorre pela decomposição de sedimentos, de pedacinhos, de terrenos mais elevados. Então, isso aqui é tudo naturalmente, tá? O homem consegue transformar o relevo? Sim, consegue, né? Mas aqui nesse caso, nós vemos que praticamente não tem a mão do homem. E por último, a depressão. Porção de relevo que apresenta menores altitudes em relação às áreas situadas ao seu redor. Então, aqui em cima, ó, tá até escrito, até deixei escrito para vocês. Nós temos o planalto, com aquelas áreas íngremes, né, com as encostas íngremes, e aqui embaixo as depressões, que são porções de terras elevadas, mas bem mais baixas em relação ao planalto, tá bom? Então, aqui nós temos as depressões. Atividades. 1. O que é relevo? Tá lá no início do texto, né? É só voltar e ler. 2. Sobre as formas de relevo, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Então, a gente vai marcar o V ou F. As depressões apresentam altitudes mais baixas em relação às áreas situadas ao seu redor. Então, volta lá no textinho da depressão e confere se essa alternativa está correta ou não. As planícies apresentam um relevo predominantemente plano, com altas altitudes. Está correto ou não? As montanhas são relevos planos com baixas altitudes. Verdadeiro ou falso? O planalto é um terreno elevado, podendo ter uma superfície plana com encostas bem inclinadas, devido aos processos erosivos sofridos ao longo do tempo. E aí, verdadeiro ou falsa?